Boa tarde, pessoal. O vídeo de hoje eu estarei falando sobre o estruturalismo e o gerativismo. Me chamo Cisco Vicente da Silva Júnior, sou graduando em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, na modalidade EAD, no Polo de Itaporanga, PB, segundo período. Então, pessoal, o que falar sobre o estruturalismo e o gerativismo? O estruturalismo. A origem do estruturalismo se dá na Europa e tem origens múltiplas. Geralmente, seu nascimento é identificado com a publicação do Cours de Linguistique Générale de Sansur em 1916. Os estruturalistas procuravam pôr em prática a fórmula que encerra o cours. A linguística tem por objeto a língua e considerada em si mesmo e por si mesmo. Então, poderíamos dizer que o mérito de si mesmo por si mesmo é do estruturalismo do século XX, não será de introduzir a noção de estrutura como vimos, os gregos já haviam feito isso. Nesse caso, o mérito de Sansur consistiu em lançar as bases para a compreensão de uma nova significação do termo-chave, estrutura, para o desenvolvimento do pensamento linguístico e das ciências sociais. Na Europa, o princípio do estruturalismo se manifestou através de duas propriedades essenciais ou centrais: o princípio da estrutura e o princípio da autonomia. O princípio da estrutura irá afirmar que as línguas são estruturadas, ou seja, a parte só pode ser caracterizada por causa de sua relação com o todo. Os elementos não são independentes do sistema. O princípio da autonomia significa que a língua será estudada e analisada sem referências a fatores externos a ela mesma, pelo fato de Sansur e seus seguidores entenderem a língua como um sistema autônomo, como um sistema de signos que se define unicamente por suas relações internas e imanentes. O Círculo Linguístico de Praga. Agora vamos entrar nas partes das escolas do estruturalismo. E vamos começar falando sobre o Círculo Linguístico de Praga. Os linguísticos dessa escola formularam o princípio de que as mudanças da língua deveriam ser verificadas, tendo por base o sistema afetado por elas. Para eles, os estudos diacrônicos incluíam os sincrônicos. Enfatizaram o trabalho no campo da língua, fonologia e parole, fonética, e enfatizam também os valores funcionais da linguagem. Os membros mais famosos do Círculo de Praga é Trubetskoy, criador da fonologia e fundamentos da fonologia, Roman Jakobson, abordagem e sistema de diacronia, e príncipe da fonologia histórica, o Martinet. Desenvolveu extensamente a perspectiva sistêmica da dinâmica da mudança. Um dos trabalhos mais difundidos de Jacobs, tanto no nível médio quanto no universitário, é o que diz respeito à comunicação e às funções das linguagens referencial, conotativa, poética, fática, metalinguística e apelativa. Quanto aos trabalhos de Martinet, você já deve ter a oportunidade de conhecer a dupla articulação da linguagem, devido principalmente ao trabalho de Trubetskoy. A fonologia é indicada como sendo a contribuição mais importante desse círculo. E é dele a frase genericamente falada: a fonética investiga o que na realidade se pronuncia ao falar-se uma língua, e a fonologia o que se imagina pronunciar. A Escola de Genebra. Na Escola de Genebra, formado pelos seguidores diretos de Sansur, Charles Bailey e Albert Tscheke, os discípulos que publicaram o livro Póstumo do Mestre.
Essa escola aprofunda as características da língua, o Círculo Linguístico de Copenhague, a Escola Dinamarquesa de Copenhague, no início, adotou o nome de estruturalismo, depois identificou-se com a glosemática de Hesslev. O linguística dessa escola destaca que a língua é a forma e não a substância. Entre os nomes de destaque podemos citar Viggo Brudal, co-editor da Acta Linguística, e o primeiro número traz o artigo linguístico estrutural de Brudal em 1939. Sua obra em língua francesa foi divulgada em 3 volumes. E o princípio da gramática geral foi inspirado essa escola seguiu 2 linhas de pesquisa: a fonológica, descritiva do sistema gramatical. Também a primeira linha cria nova disciplina, fonemática, e a segunda apresenta uma nova concepção linguística, a glosemática. Destacamos a seguir alguns aspectos da glosemática. Louis Hesslev, iniciador da glosemática, teoria que considerava a língua como uma unidade fechada em si mesma, foi um dos melhores intérpretes da obra de Saussure. Ele procurou ampliar a teoria de signos apresentada pelo mestre genovês e conservou de Cole, sobretudo, 2 afirmações. A língua não é uma substância, mas forma. Toda língua é ao mesmo tempo expressão e conteúdo. Quanto às substâncias, sons da língua entram na composição dos elementos da primeira articulação morfema. Então afirmamos que elas adquirem uma forma. Cada fonema apresenta seu lado material, ou seja, seu elemento físico, seu lado intelectual, ou melhor, seu valor para a formação de uma estrutura maior, o morfema. O estruturalismo inglês é a escola considerada como o elo entre o estruturalismo europeu e o norte-americano. O nome mais relevante é o de J. Heathfield, seu fundador. Nos Estados Unidos da América, o princípio do estruturalismo americano, o primeiro ponto a considerarmos em relação ao estruturalismo americano é que tem origem independente do europeu. Os princípios fundadores do estruturalismo americano está também chamado de descritivismo. Podem ser apontados como sendo o princípio do indivíduo, o princípio da substância e o princípio da distribuição. Acompanhe esses princípios a seguir. O princípio do indivíduo, o do automismo lógico, destaca seus fenômenos singulares ou individuais, isto é, para se chegar às generalizações ou à teoria, analisam-se aspectos singulares da língua como os indivíduos utilizam sua língua. Princípio da substância. Os fenômenos devem ser considerados enquanto substância, enquanto materialidade e não enquanto função. Os fenômenos devem ser identificados pelas propriedades que apresentam a nossa experiência imediata. O princípio da distribuição indica que as relações distribucionais ou os arranjos dos elementos ou as unidades em que constitui a língua sejam suficientes para estabelecer as regularidades da estrutura. Observa-se na estrutura da língua onde o elemento aparece e assim verifica a regularidade da língua. Exemplo, o livro está sobre a mesa. Ele comprou o livro. Pelo princípio do distribucionismo, a sequência de morfemas, o livro, é considerada como um único elemento e é definido pelos contextos de início da frase e de final da frase. Então, dizemos que em língua portuguesa esse elemento pode aparecer no início ou no final da frase. Escolas estruturalistas. A análise das línguas indígenas foi o ponto forte do estruturalismo norte-americano. Por isso, a teoria e métodos surgiram de um trabalho efetuado sobre um material retirado de uma observação direta. Os linguistas registravam a fala dos índios de uma determinada nação, depois analisavam. Os resultados dos estudos foram reunidos em grande obra de Franz Boas Redbook,
of American Indian Language, 1911-1939, pesquisadores como Sapir e Wolff partiram da estrutura das línguas indígenas e estudaram as relações entre língua, pensamento, entre formas linguísticas, instituições sociais, representações religiosas. Outro objetivo atendido pelo estruturalismo americano foi desenvolver métodos de aprender línguas estrangeiras em forma coloquial. A corrente estruturalista em linguística, como você pode ver, define-se por sua pluralidade. Os estruturalismos europeu e americano apresentam propostas de análise dos fatos da língua nitidamente diferentes. Em suma, a linguística também movimentou esforços para adotar o estruturalismo como modo de estudar o fenômeno da linguagem. Ferdinand Saussure, linguista suíço, é um dos primeiros estruturalistas da história. Primeiro a implementar o estruturalismo na ciência linguística. Diferenciando-se dos linguistas de sua época, Saussure não acreditava em uma formação puramente histórica da linguagem. Para os estudiosos suíços, o que levantava a necessidade e a cientificidade dos estudos linguísticos era justamente a possibilidade de uma estrutura comum da linguagem, indiferente do idioma em que essa linguagem se manifestasse. Para Saussure, havia uma estrutura central de linguagem, que estava embasada primeiramente em dois elementos básicos de linguagens: significante e significado. O significante é a expressão material de uma palavra, o que ela representa no mundo, ou seja, materialmente. O significado é o conceito representado pela palavra. A primeira base é sucedida por outra compreensão, a compreensão dos signos, que se constitui as primeiras e mais singulares unidades simbólicas da linguagem. Esse elemento fundou a semiologia ou a semiótica no estudo linguístico como ponto primordial para entender estruturas da linguagem. No entanto, apesar de ter iniciado o estruturalismo linguístico, Saussure nunca utilizou o termo estrutura e sim sistema. Agora vamos para o gerativismo. A teoria gerativista foi apresentada pelo linguista Noam Chomsky na década de 1950 e é considerado como o nascimento da linguística gerativista do ano de 1957, quando foi publicado o livro Estruturas Sintáticas de Noam Chomsky. O gerativismo defende que a linguagem é uma capacidade inata. A capacidade do ser humano de falar e entender uma língua se dá por um dispositivo inato, uma capacidade biológica. A fala de uma criança não é mera repetição de algo que já foi dito. A criança é capaz de criar sentenças inéditas. O gerativismo trabalha com dois princípios: a competência e o desempenho linguístico. O que diz a teoria do gerativismo? Esta defende que o ser humano é capaz de compreender e produzir a linguagem verbal sem precisar de aprendizado. Para isso, portanto, possuímos uma gramática universal que, agindo em conjunto com estímulos externos, resulta na aquisição de uma língua. Qual o papel do gerativismo na linguística? Além da descrição, linguística gerativista procura explicar o conjunto de propriedades genéticas inatas e universais presentes na gramática universal. Ou seja, procura explicar como há diversidades de línguas se somos dotados por um único aparato genérico. Quais as características do gerativismo? O gerativismo defende que a linguagem é uma capacidade inata. A capacidade do ser humano de falar e entender uma língua se dá por um dispositivo inato, uma capacidade biológica. A fala de uma criança não é mera repetição de algo que já foi dito. A criança é capaz de criar sentenças inéditas. Como é a teoria linguística de Chomsky? 1965. Afirma que as regras gramaticais são geradoras de enunciados inteligíveis em uma língua e denominam-se gramática gerativa. Essa gramática distingue os componentes sintáticos e fonológicos. A imagem acústica dá
estrutura elaborada e semânticos. O que defende Chomsky? Usando uma série de análises linguísticos imaginativos ilusoriamente simples, Chomsky argumenta que não existe uma noção coerente de linguagem externa para a mente humana e que seu estudo deveria assumir como foco o construto mental para constituir nosso conhecimento dela. Qual o objetivo do estudo de Chomsky? Para Chomsky, a língua é um sistema de princípios radicados na mente humana. E esse sistema de princípios mentais é aqui o objeto de estudo da gramática gerativa. Por isso dizemos que a gramática gerativa é uma teoria mentalista. Enfim, chegamos ao fim de nossa aula por hoje. Eu quero aqui agradecer a todos pela atenção e espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês sobre o estruturalismo e o gerativismo.